Conversamos agora com o promotor de justiça de Mariana, Dr. Guilherme de Sá Meneguin, que acompanhou o rompimento da barragem da Samarco em 2015. O Brasil viu de novo um rompimento de barragem aqui em Minas Gerais. Por que aconteceu? Nada mudou na legislação? Após o desastre de Mariana, do rompimento da barragem de Fundão, acendeu-se um alerta muito mais forte, porque já haviam ocorrido outros desastres envolvendo barragens de rejeitos, sobretudo em Minas Gerais, e já se sabia do risco. E o Legislativo, nem o Congresso Nacional, nem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, criou as leis necessárias para garantir mais segurança em relação às barragens, sobretudo para proibir esse tipo de barragem. Então, o primeiro aspecto é esse, houve uma omissão legislativa mesmo 3 anos após o desastre de Mariana. Por outro lado, as mineradoras não deveriam esperar uma lei. Todas as pessoas, todas as empresas, todas as condutas devem agir com responsabilidade. Então, se você já tem ciência do risco de uma determinada atividade, você deve adotar a segurança para evitar os desastres. Então, por um lado, houve uma omissão legislativa e, por outro lado, uma omissão das próprias mineradoras em garantir mais segurança nessas estruturas. O bloqueio de bens dessas empresas é garantia de que vai ter um pagamento, um ressarcimento para as vítimas e essa empresa vai pagar, vai para o Estado que ela deve? Em Mariana, na minha atuação em defesa dos direitos dos atingidos, das vítimas, nós ajuizamos uma ação cautelar e conseguimos o bloqueio judicial de 300 milhões de reais da empresa da Samarco. E esse recurso ajudou muito nas negociações, porque o recurso estava bloqueado e nós só autorizamos em benefício das vítimas. Então, o bloqueio de bens ele é uma necessidade para se garantir o ressarcimento das vítimas, mas ele não é tudo, né? Naquela situação, quando a Samarco houve o desastre com o rompimento da barragem da Samarco e surgiram centenas, milhares de atingidos, o bloqueio ajudou muito em garantir os direitos das vítimas, porque todos os direitos foram conquistados judicialmente, né? A casa alugada, as antecipações de indenização, assessoria técnica, tudo isso foi fruto de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, porque isso não existe na lei. Então, diante de um desastre muito grande como esses, nós entendemos que a lei brasileira, né, o Código Civil, não é suficiente para atender as vítimas. Daí, nós recorremos a outras iniciativas para garantir a dignidade das vítimas. Daí também nós defendemos uma legislação especial para vítimas de desastres para que essa batalha judicial não se repita. Mas, de qualquer forma, o bloqueio de bens é muito importante para garantir a indenização das vítimas. Hoje, como definir uma pessoa atingida por barragem? Toda pessoa que sofreu um prejuízo pelo desastre deve ser ressarcida. E muitas vezes a empresa elas adotam uma visão muito restrita, entendendo que só aquela propriedade onde a lama passou, onde o rejeito passou é que é atingido, mas essa não é uma visão correta, né? Tivemos muitas situações em Mariana de pessoas que foram muito atingidas, mas que a lama não passou pela propriedade, né? Um exemplo muito claro é de pessoas, por exemplo, que não eram da comunidade onde passou a lama, mas viveram um isolamento comunitário, né? Toda a comunidade próxima foi destruída. Ela perdeu acesso à escola, perdeu acesso à padaria, né? Isso aconteceu muito com pequenos empresários da região, principalmente das comunidades rurais de Mariana, que perderam toda a sua clientela. Eles são atingidos, né? Um exemplo também muito claro é de pessoas que, mesmo não residindo na localidade, tiravam sua renda de lá. Então, havia, por exemplo, muitos caseiros na região de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo que iam lá, frequentemente, trabalhavam e voltavam para Mariana ou para outros distritos que não foram atingidos pela lama, mas eles são atingidos, eles perderam a fonte de renda deles. Então, o único critério justo para definir um atingido se a pessoa sofreu algum prejuízo em decorrência do desastre, ainda que meramente moral, e essa pessoa tem que ter seus direitos reparados. Diante do que aconteceu, o que a gente pode esperar para agora, o que precisa ser feito agora? Uma lei que crie mais segurança para a mineração como um todo, né? Nós entendemos que esse tipo de barragem, que é de alteamento a montante, tem que ser proibida no Brasil, como é proibida em outros países, ou aceita com muitas restrições. Eu acho que é muito importante proibir esse tipo de barragem e exigir das mineradoras o esvaziamento dessas barragens. E isso depende de uma lei, né? Então, a gente espera que o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, diante de tudo que já aconteceu, sobretudo aqui em Minas Gerais, tome as iniciativas para proibir essas barragens e garantir mais segurança na mineração. Por outro lado, a gente defende também uma legislação especial para as vítimas de desastres. Elas não podem ter um tratamento idêntico a um caso civil comum, né? Uma batida de trânsito não é a mesma coisa que uma pessoa que perdeu tudo em decorrência de um desastre como esse, sem falar no poderio das empresas. Então,
é necessária uma legislação especial que dê mais direitos e mais garantias, uma legislação de proteção às vítimas de desastres. Muito obrigada pela entrevista, doutor Guilherme.